Seja bem-vinda, Mayara. Obrigada. Muito boa noite. Boa noite. É um prazer receber você aqui. É meu. Seja, mais uma vez, então, bem-vinda. Olha só, falar de educação financeira no Brasil é um negócio complicado, né, gente? Tenho aqui a primeira pergunta já complicada, viu? Eita, mas não deixa nem eu chegar. Separação. São muitos os divórcios no Brasil. E também são muitas as pessoas endividadas, ou seja, muita separação, muitos endividados. Isso tem alguma relação? Bastante. Infelizmente tem, sim, porque é um ponto bem delicado de divergência em relacionamentos. Inclusive, eu vivenciei isso, me divorciei com problemas financeiros. Olha só. É uma questão bem delicada e sim, precisa... Além de ser especialista na área, você viveu isso na pele. Senti, gente. Então, precisa, assim, tomar esse cuidado, porque não é, às vezes, assim, claro, não é o único causador, mas é um grande ponto que vai pesar. Quais são os erros mais comuns aí dos casais quando se trata de dívida, de dinheiro? Olha, para começar é assim, a dificuldade em lidar com o dinheiro já nem é só no casamento, as pessoas já vêm para o casamento com o histórico. Então, assim, o dinheiro não é só aquela ferramenta, né? Ele vem uma carga emocional muito grande. Então, quando tem um relacionamento ali, é duas pessoas completamente diferentes, com criações diferentes, às vezes cidades diferentes, cultura. Então, assim, já vem para o casamento com aquela experiência, com aquele histórico e tentando fazer acontecer do jeito que sempre soube. Então, assim, como não tem educação financeira, vem duas pessoas ali analfabetas financeiramente falando e tentando fazer as coisas do jeito que acham. E aí os problemas só aumentam, né? Com certeza. Então, assim, o diálogo, eu imagino que assim, a falta de diálogo, falando de finanças no relacionamento, é um dos principais problemas, assim. Porque num relacionamento a gente já disse que o diálogo é básico, né? Só que aí, assim, já é difícil conversar. Imagina tu tocar num assunto que não é delicado. Então, conversar seria uma solução e é um dos principais problemas. Já no início do relacionamento, a gente fala de dinheiro. Dialogando já sobre dinheiro no início, a gente espera um pouco? Não, assim, a gente fala de tantas coisas mais variadas, assim. Banais até, banais. Né? E dinheiro não era para ter toda essa carga difícil, assim. Então, por exemplo, por que não vamos sair para jantar e já introduzir esse assunto? Tipo, como é que vai ser a hora da divisão da conta? Então, assim, vamos dividir, mas jogar limpo mesmo. Assim, isso tem mudado muito, né? Mas até um tempo atrás, o homem ainda achava que tinha que pagar, mas isso é até algo sexista, machista, tá mudando. Né? Hoje em dia tá complicado, ou é feminismo, ou é machismo, a gente tem que tomar cuidado. Mas já começa aí, por quê? Vai conhecer o parceiro, parceira. Como é que fica? Então, vamos sair? Hoje eu pago ou a gente divide? Já meio que para puxar esse assunto, assim, de dinheiro mesmo e mostrar que o negócio é tranquilo. Porque o primeiro contato que a gente tem, né? Geralmente a gente sai ou pro cinema ou vai jantar e tal. Então, assim, claro, é difícil. Alguém tem que estar predisposto. No primeiro encontro, alguém já tem que dar o pontapé ali. Quem é que vai pagar? Então, pelo menos no primeiro encontro, será talvez... que não vai assustar, não? Então, assim... Se a pessoa for interessante em todos os outros contextos, o dinheiro não vai ser o problema. Eu acho que é interessante isso, assim. O problema é que quem vai tomar a iniciativa, né? Porque se são duas pessoas completamente travadas com dinheiro, o que tu faz? Então, talvez o primeiro encontro não seja um momento muito... Para quem não tem essa familiaridade, assim, tipo, dinheiro para mim é tranquilo. Então, vai aos poucos, mas trazendo isso, sim, já bem desde o começo. Porque é nessas horas que a gente vê. Imagina, se pega uma pessoa com valores completamente diferentes do seu em relação a dinheiro. Vai ter um problema, uma dificuldade na hora de se relacionar. Então, isso pode já ser tratado previamente, entendeu? E evitar um grande problema no futuro. O que você acha que é ideal? Conta divide na metade, um paga uma vez, na outra vez o outro paga ou não tem um padrão? Isso tu diz no restaurante? No restaurante... Não tem padrão, gente. Quando a gente vai falar de pessoas, assim, vai depender muito do que eles entrarem no acordo. Então, por exemplo, pode ser que seja um casal que o cara gosta mais de... Deixa eu ser o protetor, o provedor aqui. Então, assim, vamos entrar no acordo. Pra mulher tá tudo bem? Então tá. Porque também as mulheres hoje em dia querem ser independentes, né? Não, deixa que eu pago e tal. Então, aí já entra o diálogo, contanto entendeu? que não sobrecarregue também o cara, Exato, senão vai assustar, corre o risco de assustar, né, gente? Embora, tipo, isso, a mulher vai ficar nas minhas costas, não pode. Ou o contrário. Ou ao contrário, completamente é possível. Por isso que eu digo assim, conversar. Porque enquanto você não sabe quais são as expectativas do outro, ou o que ele espera de você, ou o que ele pensa, talvez já role aí uma coisa, poxa, mas tá esperando que eu pague? Então, assim, né, melhor já abrir o jogo e conversar, porque já fica mais tranquilo. Isso, inclusive, vai evitar brigas sobre dinheiro? Com certeza, porque assim, eu acho que o maior problema das brigas é assim, eu espero que, sabe? Eu espero do meu parceiro que ele tome iniciativa para pagar alguma coisa, ou eu gostaria que ele me chamasse para fazer planos, para a gente conversar sobre dinheiro e tal.
e não faz nada. Então, assim, eu crio uma expectativa, o parceiro também, ninguém conversa, fica aquela coisa assim, só eu esperando do outro e já as confusões vão acontecendo na cabeça, assim, sabe? Tipo, então, eu já criei uma situação toda aqui, bom, ele não falou comigo por causa disso, ele não pagou a conta por causa daquilo, então, assim, gente, às vezes é uma questão só de, poxa, esqueci, ou, sim, vamos alinhar aqui, eu pago esse mês e tal. Então, assim, se eu já abro o jogo do que eu tô pensando, o que eu espero, evita muita confusão. Ó, vou pedir para o pessoal participar aqui no nosso WhatsApp também, que eu quero saber o que os casais, isso não só para quem está casado literalmente no papel, Sim. serve também para quem está namorando, vai casar logo menos, né? Manda aqui para o nosso WhatsApp do Tribuna, 950336870. Vamos entrar nas dívidas já? Ai, minha nossa, não, vamos sair delas, né? Entrar nas dívidas aqui do programa, mas para que você em casa possa sair delas, né? Bom. Dívidas. O rapaz entra já no relacionamento com dívidas. A mulher também. O que fazer se os dois estão endividados? Bom, é hora dos dois começarem a procurar educação financeira. Provavelmente foi assim, se não é uma situação meio que momentânea, que às vezes a gente se endivida por um imprevisto. Sim. Ali, sei lá, perdi um emprego, teve um acidente. Mas se já são hábitos nocivos que cada um dos dois carrega, então os dois estão precisando de educação financeira. Então, assim, é admitir que existe um problema ali, porque se vocês vão olhar no relacionamento, vai ver assim, peraí, a gente não está conseguindo progredir, a gente não conquista as nossas coisas, tem algo errado. Beleza, eu não consigo, eu gasto mais do que eu ganho, então é hora de, assim, qual é o nosso ponto de partida? A gente quer mudar essa realidade, porque viver de dívidas, nenhum casal vai prosperar, não vão ter os momentos de conquista e tudo mais, sempre vai ser muito pesado. Então é o momento de dizer assim, o que a gente faz para mudar isso? E aí buscar as informações para começar a mudar os hábitos. Conta bancária. Quando casa, a conta, eu tenho uma conta pessoal, minha esposa tem uma outra conta pessoal, a gente junta tudo e vida que segue ou cada um mantém a sua conta? É aquela velha história de o casal vai entender o que é melhor para ele. Só que a minha sugestão é o seguinte, isso antigamente também acontecia muito, vamos fazer... Conta conjunta? Conta conjunta por quê? Tinha um benefício, que era as taxas bancárias ficavam menores, porque tu fazia um movimento maior naquela conta. Então, para o banco era interessante baixar taxas e aí eles movimentavam tudo junto. Hoje em dia já não tem mais essa necessidade. Então, assim, se o casal topar ter uma conta conjunta para fazer a organização financeira da casa melhor, beleza, mas jamais abrir mão das contas individuais. Acho que cada um tem que ter seu histórico financeiro, cada um tem que manter sua individualidade, inclusive nas finanças, que por mais que seja um casal e um time, tem algo em comum, porém, continuam dois indivíduos, né? Com as suas necessidades financeiras, suas vontades e tudo, então tem que ter um pouquinho de individualidade. A gente falou das dívidas e eu citei dívidas que vêm antes do relacionamento. Tem uma pergunta aqui, ó, dívidas do pré-casamento, como lidar com elas? Tem que pagar. Do pré? Do pré-casamento, antes do casamento. Que, tá, a pessoa tá... acredito que é do nosso telespectador. Conheci alguém, mas então, já vem com dívidas. Na minha cabeça, sim, porque é do telespectador. Tá, mas vamos trabalhar nessa hipótese. Ele tinha dívidas antes de casar, solteiro. Tá. E aí ele se relacionou com a pessoa, ele tem que pagar essas dívidas. Mas como que ele faz? Também ele tem que jogar limpo, né? Não vai casar com a pessoa, tipo, dizendo que é lindo, maravilhoso de finanças e tá carregando uma dívida. Tem que abrir o jogo, vamos conversar, olha, minha situação financeira é assim, assim, assado. Tô falido. Porque imagina, tipo, eu tô entrando numa sociedade, que é o casamento. Eu vou entrar sem saber que a pessoa tem esses probleminhas, assim. E também, por exemplo, eu tenho a opção de ajudar o parceiro ou não. Dizer assim, não, isso é com você, resolve aí, a gente precisa resolver isso antes da gente começar uma vida juntos, né? Zerar ali e recomeçar. Ou também pode unir isso, tipo, é a sociedade, o casamento, então o parceiro já ajuda, beleza, eu tenho dívidas, você tem alguma poupança, a gente pode fazer essa combinação? Então, assim, por isso que eu digo, eu acho que a base disso tudo é o diálogo, porque daí cada um vai entender. Porque, por exemplo, tem alguém que vai dizer assim, não, tudo bem, vamos juntos, vamos nessa que eu te ajudo. Então, as pessoas que vão dizer assim, cara, não, peraí, sou super organizado financeiramente, por que eu vou carregar os seus problemas, sabe? Mas já desiste do casamento logo ali, né? Então, mas eu acho que tem que ter esse jogo limpo, sabe? Fala assim, olha, tenho uma dificuldade, eu tive um probleminha financeiro, mas eu já estou me organizando. Eu acho que a ideia é sempre tentar melhorar e não repetir os mesmos erros, né? Porque também pode assustar. Nossa, já está com dívidas, o que isso significa, né? Não, que a pessoa é mal estruturada. Exato. Então, se tem esses hábitos nocivos, olha, eu não sabia lidar com dinheiro, mas estou disposto a mudar e tudo mais. Então, conversando, para mim, sempre se chega a alguma solução ideal para o casal. Você falou aí que casamento é uma sociedade e que tem que haver muito diálogo. Sim. Transparência é fundamental. Salário.
Ai, gente, eu acho isso tão... Um deve saber o salário do outro, né? Básico, né? Por exemplo, a gente tem a dificuldade por causa da sociedade onde a gente vive, no sentido de muita desigualdade. E muita né? gente não gosta de falar de salário, né? Não gosta. Perguntam aqui, quanto você ganha, gente? Ganha um pouco. E sempre joga pra baixo, sempre faz aquela de vítima, né? Tipo assim, não, é pouco e tal. E se ganhar muito, a pessoa já fala, não, eu não vou falar que ganho muito. Exato. Né? É tudo por essa questão de, tipo, ai, nossa, vão invejar, sabe? Essas coisas assim de, tipo, porque é muita diferença. E as pessoas se vitimizam muito. Mas, bom, o casamento, transparência. Assim como eu vou ter que contar dos meus hábitos financeiros que não eram tão bons, quanto eu ganho faz sentido. Porque, peraí, por exemplo, a gente entra num relacionamento. Uma pessoa ganha 15 mil, outra ganha 2 mil. Como que vão acompanhar os hábitos? Quem ganha 15 mil tem outros gostos, frequenta outros lugares, aí vão sair para jantar. A outra pessoa não sabe que ganha 2 mil. Assim, vamos dividir. Beleza. Já pensou? Tipo, a conta aí a conta vem maior que o salário dela, Exato. né? As contas de casa também. Vão morar onde? Vamos dividir meio a meio, por exemplo? Tipo, a pessoa ganha 15 mil, outra 2 mil. Vamos pagar meio a meio. Os custos de casa é 5, 2,5 para cada um. Então, assim, se a pessoa já sabe, cada um sabe, eu sei lidar com os limites do meu parceiro, né? Então, eu sei que o meu parceiro ganha 2 mil. Por enquanto, porque se eu ganho 15, eu consigo também estimular a pessoa, vamos se desenvolver, vamos ganhar mais. Mas eu sei, então fica muito mais fácil, inclusive na hora de dividir as contas e tudo mais, fica bem mais tranquilo. Mas um relacionamento em que um ganha 15 e o outro ganha 2, tá certo? Dá, isso não seria um problema nenhum, desde que eles aceitem, por exemplo, de 15 mil, é que eu tô falando valores bem extremos, né? Mas para entender, assim, a pessoa de 15 mil vai ter que entender que, assim, não dá pra, se a outra pessoa se sentir desconfortável, que ela vai bancar tudo, vai ter que limitar. Bom, então não vamos sair de novo nesse restaurante, vamos mais barato, que eu me sinto mais confortável, vai ter que ter esse equilíbrio. Então, assim, o diálogo de novo, né? Então, peraí, como que a gente lida com essa diferença? Você se importa? Você se incomoda? Como é que fica melhor para você isso tudo? E equilibrando, porque realmente é uma grande diferença e isso vai impactar em algum momento. Alguém vai carregar mais ali, né? Tipo, bom, vamos nesse restaurante que eu vou pagar, fica tranquilo. Só que tem que ter um limite, porque a outra pessoa pode não gostar. Poxa, mas sempre você pagando, sempre eu tô me sentindo muito sustentada, assim, sabe? Então, conversando. Agora vamos trabalhar com salários mais abaixo, mais realistas, né? Salários 15 mil não é pra todo mundo. Vamos supor aí que os dois ganhem entre 3, 4 mil reais. Tá. Então aí a renda de 6, 8 mil do casal. Eles vão dividir as contas, mas um dos dois vai ser o responsável, mora ali, que vai gerenciar todo esse dinheiro ou não? Depende do perfil de cada um. Porque assim, também vamos nós dois estudar finanças, vamos entender tudo, os dois vão entender de planilha os dois e virar tal. economista, né? Quase educador isso. Financeiro. Só que não é perfil de todo mundo, né? Porque tem que ter essa predisposição também. Identificar, se algum tem mais esse desejo de, eu gosto de organizar, de fazer as planilhas, então eu organizo as finanças. Entre o casal. Se isso existe, tudo bem. Se os dois gostam, eu acho que é fazer em comum. Uma vez por semana senta, organiza as finanças, calcula, vê como é que tá. Se só um gosta, o outro, que não se interessa tanto, no mínimo tem que participar querendo saber como é que tá, como é que foi, qual foi. A decisão tem que ser juntas. Mas, por exemplo, vou lançar os dados, vou tirar relatório. Não precisa ser os dois amando. Se um gosta mais, vai delegando atividades no relacionamento, sabe? Certo. E a transparência, né? Nós falamos dos casais saberem quanto cada um ganha, mas eu posso fazer as minhas coisas também, continuar tendo a minha vida. Então, sei lá, eu vou ter um gasto passei no shopping e vi um sapato, comprei o sapato. A minha esposa passou no shopping e viu outro sapato. Precisa dar conta de tudo também? Chegar em casa, olha, eu comprei isso, foi nesse valor, trazer nota, como se fosse uma empresa? Aí volta aquela coisa da conta individual. Por exemplo, a gente tem que manter essa individualidade. No meu relacionamento, por exemplo, a gente conta, mas não presta contas. Até assim, eu comprei tal coisa. E tudo bem, porque eu entendo que... eu parcelei em 10 vezes. E o outro assim, como assim? Já gastou, não sei o quê. Então, por exemplo, vai ter as contas do casal, mas eu tenho que ter meu dinheirinho ali, por exemplo, eu, Maiara, mantenho o meu salário de Maiara e eu faço o que eu bem entender. Claro que assim, eu não vou ficar com medo do julgamento e tudo mais, se já está meio que acordado. Maiara, seu salário é seu, você faz o que você bem entender. Desde que também não vá trazer dívidas para o relacionamento, né? Que mantenha um equilíbrio ali, tem que ter essa individualidade. A pessoa tem que ir no shopping, ter vontade de comprar e não ficar com aquela coisa assim, ai meu Deus, o que ele vai pensar? Eu vou esconder, porque daí fica desconfortável, né? Quando o casal
tem filhos, a responsabilidade também é dos dois. Dos dois, com certeza. E aí eu diria que os custos com o bebê, com a criança, entra no orçamento da casa. Então, assim como você tem que pagar o aluguel ou a prestação da casa, as contas fixas do bebê, que é a fralda, a alimentação e tal, já entra ali. Então, quando vocês decidirem qual é a porcentagem da divisão, isso já está dentro. Então, não fica, você paga, você não paga. Não, filho é dos dois, né? Então, as contas é proporcional. A gente falou muito já de dívida. Vamos falar agora de casais que estão com a grana sobrando? Ai, coisa boa. Vamos supor aí, eu quero que você em casa seja esse casal. Você ganha X, o outro ganha X, tem uma vida boa e estão aí guardando dinheiro. Bacana. Como que a gente faz com esse dinheiro que está sendo guardado? Vai para a poupança, a gente aplica, faz planos juntos, planos individuais? Quais são as suas dicas? Plano individual, cada um tem o seu, com aquele seu valorzinho lá. E é muito importante para o casal, financeiramente falando, ter os seus objetivos definidos juntos. Então, por exemplo, a aposentadoria é para todo mundo. Hoje em dia a gente tem que prestar atenção nisso, não depender só do governo, esperar e torcer para ter uma aposentadoria feliz. A gente constrói mesmo. Tem que se planejar, né? Completamente. E para isso você precisa guardar um dinheiro por mês e investir o dinheiro. Também uma reservinha eu chamo de reserva de oportunidades, que é a reserva de emergência ali, que deixa aquele valor para qualquer coisa que aconteça de imprevisto, é meio que um seguro da família, sabe? É daquele montante que vão pegar para cobrir qualquer coisinha que aconteça ali e não dar um desastre financeiro. Então, são duas coisas básicas. Tem que ter a sua reserva, que daí varia muito. Mas, por exemplo, se os dois são empregados com carteira assinada, mais estável... Tem já um salário fixo... De 3 a 6 meses do custo mensal da família, separa. E aí coloca... 3 a 6 meses. Por exemplo, a renda é 8 mil, que a gente estava falando dos exemplos. Só que o custo é 6. Então, tipo, 3 vezes 6, 18 mil reais você vai ter ali para sua reserva, guardado. Num investimento com comportamento que, assim, qualquer hora eu posso pegar. Porque é uma emergência, então a gente não sabe, né? A emergência não avisa quando vai chegar. Então, é de lá que eu vou pegar para não interferir nos meus outros objetivos financeiros, que é a minha aposentadoria, vai para um tipo de investimento, porque ela é visando a longo prazo, normalmente, né? As pessoas começam com pelo menos uns 10 anos antes aí para dar um retorno legal. E os objetivos em comum do casal, uma viagem, a compra da casa, estudar no exterior, fazer um intercâmbio, essas coisas assim, comprar um carro, enfim, tem que ter também essa graninha separada aí. O porquinho ajuda? Eu vi que no teu site tem o desafio do porquinho. Explica pra gente como que funciona isso. É juntando a moedinha lá no porquinho ou é mais complexo? O desafio do porquinho é focado no consumo consciente, porque o que acontece hoje? A gente tem muita interferência de tentação, né? Compra aqui, você precisa comprar esse, olha o novo, nananã. Então, a gente está indo muito pro lado do desespero de consumir. A gente às vezes nem precisa, aliás, às vezes não. Na maioria das vezes a gente não precisa comprar e vai lá. Quero comprar isso, tem 10 mil sapatos e quer mais um. Se a gente fosse viver só com o que a gente precisa, todo mundo seria rico, porque ia sobrar dinheiro pra caramba, assim. Então, realmente, a gente vai... o problema está no excesso. E aí, o desafio do porquinho é para chamar para o consumo consciente, que é para você fazer um questionamento antes de qualquer decisão financeira, no sentido de, eu preciso disso? Não tem uma alternativa mais econômica? Então, assim, geralmente a gente, não vou nem pesquisar, compra isso daqui que eu não quero perder tempo. Às vezes perde um pouquinho de tempo e consegue uma baita economia. Então, essa diferencinha vai pro porquinho. Então, é você olhar melhor os seus hábitos, conseguir desconto, pedir desconto mesmo. Pechinchar, gente. O brasileiro gosta de pechinchar. E sempre tem margem. A gente encontra muita margem aí para negociar. Tipo, no comércio... Os vendedores não vão gostar muito do papo agora, né? Mas vendedor sempre tem aquela gordurinha que pode tirar, né? Ele vende por 100, mas ele pode vender por 80, que ele ainda sai no lucro. O vendedor tem que querer um consumidor saudável, né? Para ele poder voltar financeiramente ali e continuar consumindo, mas não desesperadamente, porque senão, coitado, né, gente? Não vai ter saúde depois. Mas o porquinho, aí no outro símbolo, falando assim, gente, um cofrinho, um potinho, um vidro, alguma coisa em casa, e, por exemplo, tem uma canequinha ali, deixa num lugar bem estratégico, qualquer moedinha que tá sobrando, trocadinho assim, tipo nota de R$2, de R$5. Vai tomar um café na padaria e sobrou ali o troco. Já guarda e aquilo, sei lá, uma vez por mês, abre ou pega, né, já que tá aberto assim, separa e já coloca para investir. Isso daí a gente às vezes nem percebe, mas é só R$2, é R$5, mas junta isso daí. No final do ano tem gente que viaja com esses troquinhos. Então, vale a pena ter um lugar estratégico aí para largando sempre os troquinhos e ter mais consciência na hora das decisões de compra, que qualquer desconto que você conseguir, guarda, economiza e investe, porque vocês realizam muitos objetivos assim. Diálogo, transparência, consciência, são palavrinhas-chave.
Colocar essas metas conjuntas do casal num papel, o papel não literalmente papel, pode ser agora um tablet, um celular também, ajuda. Escrever tudo no papel, colocar lá no seu bloco de notas, ó, quero viajar. Para o ser humano, independente de estar no relacionamento ou não, colocar, listar, escrever, assim, o melhor ainda é o velho caderninho, sabe? De escrever mesmo, rabiscar. E ainda tem uma técnica que eu gosto muito de fazer, que é o mural de visualizações, assim, sabe? Aquela coisa de mural de visualizações. E começar a materializar aquele sonho. Então, por exemplo, o meu eu já fiz, né? Pro final do ano tem algumas metas. Aí eu coloquei lá, era o Réveillon em Buenos Aires. Com a gente. Essa, opa! Coloquei a foto de Buenos Aires. Não conheço e quero passar o Réveillon. Tem publicar meu livro, que tá lá. Vai sair. Vem lançar aqui no Tribuna, hein? Ai, pode. Já aceitei o convite. Já fazendo o convite. Já aceitei. Menina, eram 4, agora eu não lembro os outros 2. Mas, enfim, tá lá, ó, pra ver, não tá funcionando o mural de visualização, né? A pessoa porque você não tá visualizando. Não, aí tem que... E esse mural fica no espaço em que você veja. O meu, no caso, tá no escritório, mas a pessoa pode colocar no quarto, pode colocar na porta, no banheiro, depende, né? Porta do guarda-roupa, vai abrir lá pra pegar roupa, dei de cara com o mural de visualizações. Tem gente que coloca no plano de fundo dos aparelhos, sabe? Celular, tablet, que daí também a gente tá sempre nos aparelhos, né? Já olha lá, já lembra. Ai, nossa, meu objetivo. Porque isso vai, de certa forma, fazendo você acreditar que está mais perto daquilo e se motivar. Porque também uma das coisas de objetivo é assim, a pessoa coloca um objetivo, mas não acredita que consegue. Então, assim, não, é difícil. Então, assim, além de você definir objetivos mais realistas, também se motivar para, eu acredito, eu consigo. E o planejamento, com certeza, ajuda a resolver várias coisas. Nesse papel é importante a gente colocar os gastos também? Conta de água, conta de luz, os gastos mensais fixos. Isso já é outro papel, né? Não é dos objetivos. Isso, num outro papel. Sim, a gente coloca lá o mural das visualizações com as metas e com os sonhos. Num outro papel, a gente coloca lá os gastos para a gente ter uma noção, porque às vezes as pessoas se perdem, né? O que eu tenho que pagar no final do mês? Não, saber qual é a minha realidade financeira é importantíssimo. É aquela coisa assim, bom, eu quero ir para Buenos Aires no final do ano, mas quanto eu ganho? Quanto eu gasto? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer. Quanto eu consigo? Qual é a minha capacidade financeira por mês? Aí a pessoa diz, nossa, mas eu estou gastando mais do que eu ganho, o que eu vou fazer? Aí tem consciência do que está acontecendo, vai saber onde pode atacar, né? Reduzir os gastos e tudo mais. E aí, nossa, não é que era possível mesmo eu mudar um pouquinho de hábito aqui? Comecei a juntar, sei lá, 100, 200 reais por mês e eu consigo fazer a viagem que eu queria? Então, sim, se tu não sabe para onde está teu dinheiro, onde tu gasta, quanto tu recebe, como é que tu vai definir um objetivo possível, alcançável? Primeiro, tu tem que entender qual é a tua realidade, qual é o teu ponto de partida. Se não tá legal, você olhar assim, nossa, tá saindo 4 e tá entrando 3, o que eu faço? Aí você, bom, então onde eu vou? Porque isso daqui não só não vai me permitir chegar nos meus objetivos, como também vai me deixar uma vida completamente sem saúde financeira, né? Porque tá sempre gastando mais do que ganha. Então, é fundamental ter um mapa ali, ó. Essa é a minha realidade, meu ponto de partida. Aliás, olha só que maravilha, a gente tem uma pergunta que vem justamente na hora boa. Como posso orientar uma pessoa que gasta mais do que ganha? Porque a gente tem mania, né, Mayara, de falar, mas eu ganho pouco. A pessoa ganha 2 e gasta 3. Sim. E ela acha que é pobre. Mas se a pessoa ganha 20 mil e gasta 30, ela tem um grande salário, que é 20 mil reais, mas ela vai continuar pobre, porque ela vai gastar mais. Sim, não Como que orienta uma pessoa nessa situação? Gente, assim, as pessoas que ganham, sei lá, é difícil dizer o que é pouco, o que não é, ainda mais no Brasil, que tem tanta salarial. Coisa diferente, assim. Mas não é questão de quanto que a gente ganha. Isso é muita ilusão da pessoa que espera ter um determinado salário para começar a se organizar. Isso, se ela tiver agora com 2 mil e não consegue se organizar, quando ela tiver 20, ela também não vai conseguir se organizar. Porque como a gente falou aqui no começo, a gente tem muitas tentações, tem muita interferência de consumo. Então, quanto mais a gente ganha, mais a gente vai achar que precisa gastar e isso não tem fim. Então, o controle financeiro começa com o que você tem agora. Então, se está difícil de encaixar, claro que tem umas etapas da vida que a gente vai vencendo. Então, assim, se está limitado agora, beleza, eu vou entender que eu preciso reduzir, encaixar no meu orçamento agora, mas para que eu tenha condições de evoluir aqui. Então, assim, 2 mil reais. Mayara, é fácil para você falar que você não ganha um salário mínimo. Eu já ganhei um salário mínimo e eu já aprendi a me limitar naquela situação. Tem que aprender já quando ganha pouco. Exato. Só que não se conformar com aquela situação, tu entende? Bom, eu ganho R$1.000, eu não estou feliz com o meu salário, porém eu preciso ter saúde financeira com o que eu tenho. E correr atrás para conseguir mais dinheiro, renda extra, ser promovido e tudo mais. Eu acho que tem aí essa coisa de, não,
se eu tenho pouco, eu tenho que parcelar, eu tenho que ter as coisas. Não é assim. Eu tenho que primeiro ter tranquilidade financeira, porque isso reflete num monte de coisas. Se eu tiver, por exemplo, ganho só 1.000, mas aí eu gasto desesperadamente, eu fico dependendo horrores do meu trabalho. Então, assim, eu já não gosto do meu trabalho, vamos dar um exemplo. Não sou feliz no meu trabalho, eu só trabalho por causa do salário. Tá, mas aí eu me endivido horrores para me conformar lá. Só que daí mais eu preciso do meu trabalho. Porque se, por exemplo, estou gastando mais do que eu ganho, eu estou presa na minha profissão. Pode nem pensar em mudar de emprego. Imagina, aí a vida toda gira em torno de um trabalho que eu não sou feliz, num salário que eu não me satisfaz, e aí eu fico num ciclo vicioso ali de infelicidade. Se é demitido, é a bomba. Exatamente. Tem pergunta aqui na nossa rede social, nosso WhatsApp, olha só. Boa noite, meu nome é Luiz Carlos e falo de Caruaru, Pernambuco. Olha, um abraço para o pessoal. Olha só, estou assistindo ao programa com a minha esposa e gostaríamos de receber algumas dicas de como fazer num relacionamento quando é bem controlado financeiramente e o outro nem tanto. A gente falou isso até no início do programa, né? Sim. Quando um controla demais e o outro é desleixado e deixa a vida levar. Como fazer para controlar ou evitar mais gastos? Porque a minha esposa gasta muito e o salário dela não está dando para pagar as contas. Ela precisa, em primeiro lugar, entender se isso é algo que está prejudicando ou não. Enquanto ela não sentir a necessidade... Parece que está prejudicando o Luiz Carlos aqui. Então, aí assim, a forma como o Luiz Carlos vai falar para a esposa também pode fazer com que ela gaste mais. No sentido de se sentir afrontada, de, poxa, não está confiando, não está... Aí, meio que de birra, sabe? Aquela coisa. Então, assim, os dois sentar e não ele tentar impor nada e nem ela ficar com aquela coisa assim, tipo, não tô ouvindo, sabe? Fica uma disputa ali entre os dois tão diferentes. Mas é entender, tipo, eu não posso ser tão impor o meu controle para a vida dela, porque ela não tem isso. E, por exemplo, a gente falou de históricos. Qual é o histórico? Como é que é o nome dela? Não falou, né? Não falou o nome dela, só sei que é Saulo, aliás. É o Luiz Carlos. Luiz Carlos. A moça que eu não Sei. Luiz Carlos mas... e a moça não tem nome aqui no WhatsApp. Vamos supor, a esposa teve uma criação. Entender qual é a razão desse descontrole dela. Às vezes tá na insatisfação profissional que a gente estava falando. Então, pode ter uma raiz aí, ou uma herança da família, qual é a ideia que ela tem de dinheiro. E ele já vem de uma outra ideia. Então, assim, peraí, o que eu entendi até agora, eu não posso impor para ela que veio de uma outra estratégia, né? Tipo, de uma outra interferência e tudo mais. Como que nós dois podemos, cada um, sair dos seus extremos e entrar no acordo? Não dá para ser extremamente consumista e não dá para ser extremamente controlador num relacionamento onde são tão diferentes. Então, acho que cada um tem que sair um pouquinho dos seus extremos para caminhar juntos, né? Mas sempre assim, conversando, nada de impor, porque ninguém tá 100% certo aqui, entendeu? Tipo, não é 100% certo, tipo, gastar todo o salário, não é 100% certo ficar controlando tudo. Mas como que juntos a gente pode fazer dar certo aqui para eles? Não, qual é a fórmula certa, sabe? O pessoal está falando aqui que é impossível guardar dinheiro ganhando um salário mínimo no Brasil. Você citou exemplo que já ganhou salário mínimo. Sim. Mas dá para guardar? O pessoal está insistindo aqui que não dá para guardar, viu, Mayara? Olha, Olha que o salário mínimo no Brasil fiz um vídeo meio polêmico sobre isso. Então, assim, tipo, o povo me bombardeou. Claro que tem uma realidade. Eu não vou falar que uma pessoa, por exemplo, uma família que ganha um salário mínimo vai conseguir viver no Brasil. Isso, gente, não dá para fazer milagre. O que eu consegui fazer uma estratégia, mostrar como é possível, é pensando num cenário seguinte. Uma pessoa solteira que se disponha a dividir quarto, compartilhar um lugar de moradia. Então não vai morar sozinho. Não dá. E ainda, assim, eu pensei muito no cenário de São Paulo, porque aí a gente vai para o Brasilzão, de repente, um salário mínimo numa cidade bem menor no interior é diferente. Mas pensando em São Paulo, o que a gente fez de simulação? A gente procurou pensões. Então, tipo, quartos dividindo 6, 5 pessoas, não é uma coisa linda. Ai, Mara, mas aí eu não vou ser feliz e tal. Mas você vai conseguir ter saúde financeira. Porque... E vai conseguir sair dali, né? Exato, porque daí você, assim, com dinheiro, e dá, inclusive, para economizar e investir, já. Separando R$70 por mês aí, já começa a investir, pensar na aposentadoria. Você ter dinheiro guardado te dá muito mais motivação para correr atrás das coisas que você quer. Tranquilidade também na hora de decidir. Eu não preciso ficar... tenso que eu vou perder meu emprego, não preciso, ai meu Deus, eu dependo muito porque eu estou endividado. Então, assim, tem que topar, passar por algumas situações, mas imaginar que isso é temporário para que você consiga ali conseguir coisas melhores, porque um salário mínimo realmente é vergonhoso no Brasil, é triste. Tem que se submeter. Papo tá bom, mas a gente tem que encerrar. Vou deixar seus contatos aqui, ricasimplicidade.com.br é o site. Isso. Tem canal no YouTube também? Tem. Mulher Rica?
Tá Opa. a Rica Simplicidade, que era antes Mulher Rica, mas me acha lá. Certo. E @a Rica Simplicidade no Instagram. Mayara, obrigado pela Obrigada presença, a você, pela adorei. participação. Vamos Obrigada. economizar aqui, vamos pagar as dívidas e ser bem-sucedido, viu?